Hoje estamos iniciando o segundo dia de conteúdo do Marketing Data Science 2020. O meu nome é André Folli e eu sou o CDO da DP6. Muito bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, eu queria primeiro dar bom dia para o César Moraes, que já está desde 10 minutos antes da gente começar o evento aqui, já mandou um bom dia. Bom dia, César. E queria também, que nem da outra vez, para a gente ter contato e calor humano, convidar vocês para mandar, né, o bom dia aqui no chat e já deixar a mensagem mais animada, o nosso evento mais animado, tá? Assim como, antes de entrar na agenda, eu gostaria de agradecer rapidamente a todos os parceiros e apoiadores, tá, que nos permitiram fazer, né, concretizar o evento. Então, o Google, né, e a Salesforce, e a participação também das empresas do Cartola, da Raia do Brasil, do Itaú, Diageo e Financial Careers, né, da onde vieram diversos dos nossos palestrantes aí. Muito obrigado a todos. Antes de chamar o Pedro Doria para o palco, eu vou mostrar para vocês rapidamente o que a gente vai ter pela frente no Marketing Data Science 2020, tá? Amanhã, nós teremos o Robson Arada, do Itaú, junto com o Thiago Turini, aqui da DP6, falando maiores detalhes sobre como usar Data Science, né, aplicado para o marketing. No dia 3, eu volto para o palco, junto com o Paulo Ramasa e o Luiz Machado, para a gente falar sobre os desafios de gestão de audiência, né, nesse novo momento. No dia 4/11, a gente vai ter o Eduardo Campos e o Denis Fugito, e agora uma excelente notícia, né, que a gente não tinha ainda confirmado na segunda-feira, mas a Ellen Modesto do Google também vai se juntar a nós, tá, para falar sobre estratégias combinadas de marketing e cloud para obter mais resultados. No dia 5, o Vitor Bertoncini, da Raia do Brasil, o Marco Frade, da Diageo, e o Léo, aqui da DP6, vão falar sobre como a gente pode fazer melhores análises aí, unindo os universos do mundo online e offline. No dia 6, o Vitor Patalano e o Bruno Bedo, lá do Cartola, do Gato Mestre, vão conversar com o Rafa Enes sobre como a gente usa Data Science para prever os resultados do futebol e como isso traz ou não mais emoção para o jogo. E no dia 9/11, então, a gente encerra o evento trazendo a nossa perspectiva, né, de como tudo isso se conecta e qual é o futuro, né, do mundo dos dados no marketing digital. Antes de chamar o Pedro para o palco, eu queria explicar um pouco mais sobre o contexto, né, da palestra de hoje, tá? Na semana passada, o evento que mais chamou a atenção da mídia especializada em tecnologia foi o início do processo dos Estados Unidos contra o Google a respeito do monopólio do mercado de buscas. O Pedro vai trazer para a gente uma perspectiva histórica dos impactos desse tipo de processo nas empresas de tecnologia ao longo das últimas décadas e como o início desse processo impacta o futuro das Big Techs americanas. E com essa leitura, a gente espera enriquecer a visão de quem está tomando agora as decisões que vão impactar no futuro, para a elaboração de melhores estratégias. No final da palestra dele, a gente vai ter tempo para dúvidas, tá? Então, desde já, vocês podem enviar elas aí para o nosso chat, tá? O Pedro é escritor, jornalista e palestrante. Ele é colunista do Globo, Estadão e CBN. Pedro, muito obrigado pela sua presença e bom dia. O palco é seu. Bom dia, Rafael. Bom dia, Folli. Muito obrigado. Vem cá, se eu entendi bem, é no dia 6 que eu descubro se o Flamengo vai ser campeão do mundo, enfim, ou não é isso? Potencialmente, e usando Data Science, se você consegue fazer mais ou menos ponto no Cartola. Você joga? Eu não jogo, mas eu tenho 2 filhos que jogam. Minha preocupação é só se eu vou conseguir ver o bicampeonato mundial ou não. Afinal de contas, pô, já são... É desde 1981, né? Faz tempo que eu vi. Muito legal. Eu acho que sim, vamos ver como que vai ser. Eu acho que, e na minha opinião, é melhor orientar resultados aí do futebol a Data Science do que a polvo. Tá certo. Folli, muito obrigado a você, muito obrigado ao pessoal da DP6 pelo convite. Olha, é um baita de um desafio, eu sou jornalista, afinal de contas, é um baita desafio para falar para profissionais, que são principalmente profissionais de marketing, a respeito de um futuro cookieless. Afinal de contas, esse mundo dos cookies vocês conhecem muito mais do que nós das redações. De marketing eu não vou conseguir falar, mas eu acho que eu consigo trazer algumas ideias
e um pouco da história, tanto da internet quanto da história da tecnologia recente, um pouco do que a gente sabe que está prestes a acontecer, para dar uma ilustrada e iluminar um pouco o que a gente pode esperar para esse futuro. É evidente que desde janeiro, quando o Google anunciou que ia parar daqui a 2 anos de aceitar no Chrome cookies, um bando de gente começou a arrancar o cabelo. Meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer marketing a partir de agora? Mídia programática acabou. Como é que a gente vai entender o comportamento das pessoas na internet? Estava funcionando tão bem. O que aconteceu? Primeiro, respirar fundo, calma. O que está acontecendo? Por que um movimento desses é tomado? Não estava mais funcionando. A ideia por trás dos cookies quebrou. Um dos sintomas mais evidentes é a ideia dos bloqueadores de publicidade, que estão se popularizando cada vez mais. As medidas pelos reguladores da União Europeia, cada vez mais pró-privacidade, também já estavam mostrando que aquilo era algo que ia começar a se espalhar por todas as democracias do mundo. Quer dizer, governos intervindo cada vez mais com regulações pró-privacidade. E queixas que essas empresas de tecnologia, as big techs, né? Apple, Google, Facebook, Amazon, cada vez mais ouvem dos seus usuários de uma certa incompreensão do que são coisas como retargeting, por exemplo, né? Aquela coisa, mas como que eu posso ver um produto e 2 dias depois, num site completamente diferente, esse produto aparece? Como é que eu falo uma coisa na frente da minha caixa de som inteligente e aí a coisa do produto aparece? Será que tem alguma coisa a ver? Às vezes é só paranoia, inclusive. Mas esse sentimento de paranoia em relação à tecnologia, esse sentimento de incômodo, que era um sentimento de incômodo recente, começa a bater na indústria, se junta ao problema de como que os governos estão começando a agir em relação à privacidade e liga o alerta. Liga o alerta que está dizendo, em essência, gente, a gente vai ter que mudar a maneira como o jogo é jogado. Aí bate um pouco essa impressão, afinal de contas, cookies existem desde a virada do século. A gente já está. Essa indústria é uma indústria que se desenvolve já há 20 anos, e para alguns eu acho que pode ter causado uma certa impressão de que era uma coisa para sempre. Calma, a internet comercial começou em essência em 1995, 96. Ou seja, a gente está falando de uma coisa que tem 25 anos e ainda é um processo em construção. A gente não sabe o que essa internet vai ser. A gente não sabe o que vai ser um mundo completamente digital. Faz no máximo 5 anos que a gente já vive num mundo mais digital do que analógico. E ainda assim a gente ainda dirige nossos carros, drones ainda não são responsáveis pela entrega de boa parte dos produtos. Quer dizer, as promessas de um mundo realmente digital ainda não começaram de fato a se concretizar. A gente está num estágio desse processo e num estágio mais próximo do início do que do fim dessa consolidação do mundo digital. Eu quero trazer aqui 3 pontos que vão, eu acho, ajudar um pouco a ilustrar, a iluminar um pouco melhor como é que o nosso mundo digital, principalmente para a área de marketing, vai ser daqui a 5 anos. E, portanto, ilumina melhor, ajuda um pouco na tomada de decisões a partir de agora. Porque ajuda, sabe? Compreender um pouco de como que deve ser o futuro. Eu não vou trazer, provavelmente, nenhum tipo de informação que boa parte do público não tenha. Mas talvez eu consiga, e essa é a minha esperança, talvez eu consiga juntar de alguma forma os pontos de forma a trazer um pouco mais de clareza. Quais são os pontos sobre os quais eu vou falar? Eu quero falar sobre a LGPD, que entrou em vigor agora em agosto e começa a valer mesmo no ano que vem. Eu quero falar sobre 5G e eu quero falar, enfim, o Fole já estragou a surpresa, sobre o processo de antitruste que foi iniciado pelo governo americano, pelo Departamento de Justiça, na semana passada.
A LGPD é quase que uma cópia da GDPR, que é a legislação europeia, da Comunidade Europeia de Privacidade. O que está dizendo a LGPD? A LGPD, em essência, diz o seguinte para cada uma das empresas: você pode recolher informações a respeito dos seus usuários digitalmente. Mas a partir do momento que você recolhe essas informações das pessoas que são seus clientes, dos seus colaboradores, tudo mais, você é responsável por essas informações. Você tem que ter cuidado com essas informações. Esse é o princípio da lei. Essa é a lógica que move a lei. No fim das contas, o que os reguladores estavam querendo com uma lei dessas? O objetivo deles era muito simples. Eles querem evitar que esse tipo de dado que é colhido digitalmente seja distribuído aleatoriamente. Ou seja, se você é uma empresa e você colhe determinados dados, o que o regulador quer é que você guarde esses dados com todo o cuidado possível. E que você pense 2, 3, 4, 5 vezes antes de compartilhar com qualquer parceiro esses dados. Então, isso obriga as empresas a lidar com a ideia de dados pessoais dos seus usuários, dos seus clientes, dos seus colaboradores, de uma forma radicalmente diferente. Primeiro, a primeira coisa que uma empresa tem que fazer é o seguinte: tem que parar e olhar para aquele meandro de dados todo, aquele emaranhado de dados e... Vem cá, o que vale a pena eu guardar aqui? Isso é bom, dá trabalho. Mas é bom porque ali você tem que começar a tomar decisões. E para você começar a tomar decisões, primeiro você tem que compreender que dados são esses. Só de você compreender que dados você está coletando e parar para se debruçar sobre a pergunta: o que aqui é útil para mim e o que não é útil? O que eu posso descartar de cara e o que não é útil e, portanto, vale a pena eu guardar e como que eu vou usar isso? Só de responder essa pergunta, você já dá 2, 3 passos em direção ao tipo de empresa que você precisa ser. Por que isso? Por um motivo muito simples. É inevitável que todo mundo vire Google, é inevitável que todo mundo vire Facebook, vire Amazon. Todas serão empresas digitais. Todas as empresas, da micro, da média, as grandes corporações, vão precisar ter o tipo de conhecimento, seja in-house, seja terceirizado, o tipo de conhecimento que lhes permite interpretar esses dados ao ponto de tirar conclusões muito sofisticadas a respeito dos padrões de comportamento dos seus clientes, dos seus usuários, dos seus colaboradores, etc, etc, etc. Então, de cara, a LGPD já faz esse convite, se debruça sobre os seus dados, começa a entender o que você quer descartar, o que você quer guardar e por que você quer guardar. De cara, a LGPD já se vira e fala: pensa 2, 3 vezes antes de você compartilhar esses dados. Percebam, o princípio dessa lei, como já é o princípio da legislação europeia, como brevemente passará a ser o princípio da legislação da Califórnia, a Califórnia onde fica o Vale do Silício, o princípio dessas leis todas é de o legislador, o regulador está se virando para a comunidade de negócios, para o mercado e falando: olha, a gente entendeu que o futuro é dependente de dados. A gente entendeu que esse trade-off, quer dizer, o acúmulo de dados digitais a respeito das pessoas e a compreensão desses dados vai enriquecer a sociedade, vai permitir a entrega de produtos melhores, de serviços melhores, tem inúmeras vantagens para a sociedade como um todo. Agora, simultaneamente, essa bagunça de dados que são trafegados e negociados ao Deus dará, isso precisa ter algum tipo de controle. A partir do momento que você coleta dado, você é responsável por esse dado. Então, pensa 3 vezes antes de você fazer qualquer coisa com esse dado, porque você será cobrado a respeito do destino disso. Então, se tem uma informação essencial a respeito da legislação que passa já a vigorar no Brasil e que tende a ser a matriz da legislação que, pelo menos nas democracias liberais, vai operar, é isso. Esse é o princípio da legislação.
percebe que isso já é compatível, de certa forma, com a ideia de um mundo sem cookies. Porque um mundo sem cookies, em essência, está falando, eu quero saber como que as pessoas se comportam na internet toda. E o que essa legislação está se virando para você falando, eu não quero que você saia vendo como é que o seu cliente, por exemplo, se comporta na internet toda. Se concentre em como que o seu cliente se comporta dentro do seu negócio. Então, essa é a primeira história sobre a qual eu queria falar. 5G. A maior parte das pessoas costuma pensar sobre 5G como pensava sobre o 4G, como pensava sobre o 3G. Ou seja, ó, de uns 10 em 10 anos, o celular fica muito mais rápido. 5G é muito mais do que isso. 5G não é apenas uma internet móvel muito mais rápida, embora 5G seja, sim, uma internet móvel muito mais rápida. O que o 5G permite é, de cara, que o número de aparelhos ligados à internet móvel se multiplique numa proporção inacreditável. Isso quer dizer, em essência, o quê? Hoje, a gente consegue conectar à internet móvel nossos smartphones, alguns tablets, alguns computadores. Ali na frente, a gente vai conseguir ligar os smartphones, os tablets, os computadores, os bueiros, cada bueiro de cada esquina, cada lâmpada, cada máquina, cada o que a gente quiser. É o 5G que vai viabilizar a internet das coisas. Agora, tem outra característica do 5G. O 5G corta o delay. Hoje, se você manda um determinado dado para uma outra máquina, um celular manda um dado para outro celular. E aí tem um retorno. Existe um micro delay aí. Imagina dois veículos autônomos, dois carros autônomos, um na frente do outro. O carro que está na frente vai frear. São dois carros robôs, não tem você ver a lanterna. Não, o carro que está na frente precisa passar instantaneamente para o carro atrás a informação de que ele vai frear. Essa informação precisa chegar instantaneamente. O 5G permite que essa informação chegue instantaneamente. Então, outro dos pontos que esse 5G permite é essa conversa entre máquinas. E essa conversa pode ser instantânea. Então, toda a lógica de sensores espalhados pelo mundo, sensor do tempo, sensor de automóveis, sensor de como que o seu corpo está funcionando, tem algum tipo de sinal de uma pessoa cardíaca que o corpo emite, que um hospital, que um médico tenha que ser imediatamente avisado, que um determinado aparelho dentro do seu corpo tenha que agir para injetar algum determinado hormônio. O 5G permite todas essas coisas. A conclusão a respeito da lógica do 5G é a seguinte: o 5G traz para o analógico, para o mundo físico, para o mundo real, aquilo que a gente está acostumado a pensar no mundo virtual. Então, pensa, por exemplo, o tipo de inovação que ainda nos anos 1990 a Amazon trouxe para o mundo, né? Aquela ideia de você entrar numa livraria eletrônica e, caramba, depois de eu comprar vários livros nessa livraria, eu estou aqui há um ano como cliente dessa livraria, compro uns 5, 6 livros por mês, e depois de um ano de experiência, essa livraria já sabe que lançamentos eu quero. Entra um livro fora de catálogo e ela já sabe que aquele troço vai me interessar. E quanto mais você usa aquela loja virtual, mais ela sabe te entregar. Esse é o tipo de habilidade que a gente já introjetou que o digital é capaz de entregar. E, no entanto, o 5G permite que esse tipo de capacidade vá para as lojas físicas, por exemplo. Você tem, por exemplo, um determinado tipo de aparelhos, são os beacons, que são, em essência, uns aparelhinhos que você liga nas lojas e eles ficam ali em constante contato com o seu celular. Ele te identifica, se você tem um aplicativo app da loja, por exemplo, ele te identifica e ele já sabe todo o histórico da sua relação com a loja. Então, ele é capaz de se virar para você e falar, olha, aquele sabão em pó
que você costuma comprar está em promoção aqui. Ou, para você, hoje, esse sabão em pó tem um desconto. Ou até, ele sabe que a sua geladeira já informou para ele, se você deu esse tipo de autorização, que o sabão... Bem, a geladeira não vai saber do sabão em pó, mas que o leite acabou. Esse tipo de coisa. Quer dizer, todas essas características do mundo virtual chegam para o mundo físico possibilitadas pelo 5G. A lógica da loja, por exemplo, que através de um carro autônomo ou de um caminhão autônomo vem a você para você experimentar um sapato, porque você não quer comprar na tela, você quer experimentar o sapato antes de comprar. Quer dizer, o tipo de avanço que a gente vai ter nos próximos 5, 10 anos é imenso, possibilitado por essa transferência do mundo digital para o mundo real que o 5G vai permitir. Agora, para que isso tudo seja possível, a gente precisa dar um salto. Cada negócio, cada supermercado precisa dar um salto que hoje nem no digital eles de fato deram, que é, eles precisam virar a Amazon, eles precisam ter o tipo de capacidade que a Amazon tem. E gente, a gente sabe que a maior parte dos negócios, mesmo os negócios de grande porte, não tem esse tipo de capacidade ainda. E isso não é porque Amazon, Google, ou Facebook, ou Apple, ou Microsoft, as Big Techs, são empresas que, elas são mágicas, elas têm esse tipo de capacitação e ninguém mais vai ter. Boa parte do tipo de tecnologia que elas aplicam pode já ser aplicado por empresas de médio porte no Brasil. Não é nem nos Estados Unidos, não é nem na Europa, não, no Brasil. Essas tecnologias estão à disposição. O que exige é uma maneira de você se relacionar com os dados que você reúne dos seus usuários de uma maneira radicalmente distinta, que é um mergulho na compreensão de que tipo de informação você consegue colher a partir desses dados, que tipo de interpretação você pode fazer a partir desses dados. A aplicação ali na frente, daqui a 3 anos, quando o 5G já estiver popular, vai depender do início de um trabalho agora. Ponto número 3 que eu queria trazer aqui é o antitruste. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu um processo na semana passada, todo mundo viu isso, né? Contra o Google. Não é contra todo o Google. É contra a busca. Não é contra toda a busca. É contra a busca de texto. Não está contando busca de imagem, não está contando busca de vídeo. Não está contando mapas. Não está contando YouTube. Não está contando... É engraçado, né? Porque uma empresa como o Google representa vários monopólios, mas os monopólios não são ilegais. O que é ilegal em boa parte das democracias liberais são as vantagens anticompetitivas que você tira a partir do monopólio que você forma. O que o Departamento de Justiça americano está dizendo é que, na avaliação dos seus procuradores, eles consideram que o Google, no momento que paga vários bilhões de dólares à Apple anualmente, no momento que paga a cada uma das operadoras de telecomunicações nos Estados Unidos, a cada uma das empresas que fabricam smartphones, né, Samsung, Motorola, Sony, etc., no momento que paga a browsers concorrentes, como o Firefox, no momento que faz esse pagamento diverso por todos os espaços, para garantir que a busca por texto padrão seja sempre o Google, o Departamento de Justiça considera que ali existe abuso de uma prática, abuso do monopólio que eles têm, ou seja, práticas anticompetitivas. Tendo explicado o que é o processo, o que eu vou pedir para vocês é o seguinte: esquece o que é o processo. Esse é o primeiro passo. O Departamento de Justiça já tem montado os processos contra a Facebook, possivelmente também contra a Apple, certamente também contra a Amazon. Nos próximos anos, esses processos vão ser soltos um por um, talvez mais de um
por companhia. A gente não sabe qual é o objetivo deles. Vão querer chegar para um Facebook e falar, olha, Facebook tem que ser uma empresa, Instagram tem que ser outra, Messenger tem que ser uma empresa, WhatsApp tem que ser outra, Google não pode ser dono de Waze e Maps ao mesmo tempo, Google não pode ser dono de YouTube, a Apple tem que permitir outras App Stores dentro do ambiente iOS. A gente não sabe qual vão ser os pedidos do Departamento de Justiça. O que nós sabemos a respeito desses processos antitruste contra empresas grandes é que eles transformam as empresas grandes e eles transformam o mercado. Nas últimas décadas, 3 processos foram movidos contra empresas de tecnologia. No final dos anos 60, foi contra a IBM. Isso tudo nos Estados Unidos, tá? Embora a gente viva num mundo global, a gente está falando de uma legislação que é essencialmente nacional, e essas são todas companhias americanas. No final dos anos 60, houve um processo antitruste que demorou vários anos contra a IBM. Em finais dos anos 70 e início dos anos 80, houve um grande processo de antitruste contra a AT&T, que era a grande empresa de telecom dos Estados Unidos. E em meados dos anos 90, finais dos anos 90, houve um processo antitruste contra a Microsoft. O que aconteceu nesses 3 processos? No caso da IBM, a IBM era acusada de impedir a entrada de outras companhias no ramo da computação. E, de fato, havia motivos para acreditar nisso. A gente está falando de um mundo em que a gente ainda via aqueles computadores que eram computadores do tamanho de salas, tá? Pois bem, o que acontece quando um processo antitruste é aberto pelo Departamento de Justiça do governo americano contra uma grande companhia? O que acontece é que a atenção dos principais executivos, de todo o C-Level e de 2 níveis abaixo do C-Level, a atenção de todo mundo é simplesmente tragada por aquele negócio. Porque se você perde esse processo, a sua empresa termina dividida. O risco é tão grande que você não tem escolha que não, isso é a maior prioridade da companhia. Aliás, essa é a 2ª, 3ª, 4ª na lista de prioridades também. Nesse momento, você tira o olho do mercado. O que aconteceu com a IBM a IBM se concentrou tanto que ela não prestou atenção no que estava acontecendo no Vale do Silício naqueles princípios de anos 70. E explodiu aquilo que nós chamamos de a indústria da computação pessoal. Dentre outras, no rastro do processo antitruste contra a IBM, nasceu a Apple, nasceu a Microsoft. Nasceram outras também, como a Atari e tudo mais, e nasceram empresas como a Commodore, que não existem mais. Não importa. Nasceu todo um mercado novo. Um mercado que hoje nós sabemos foi o mercado que de fato definiu o que o digital seria. Não foi o mundo dos supercomputadores, foi o mundo dos computadores pessoais. AT&T dominava por completo todo o setor de telecomunicações nos Estados Unidos. Qualquer coisa que você quisesse fazer, fosse via telefone, fosse via telex, que envolvesse máquinas conversando, precisava ser através da rede AT&T. E, portanto, a AT&T tomava todas as decisões a respeito de que tecnologias seriam desenvolvidas ou não, sobre em que tecnologias seria investido ou não. No caso da AT&T, o processo chegou ao fim, diferentemente da IBM. No final do processo da IBM, o governo americano chegou, olha, o mercado já se transformou, não tem problema, deixa para lá, não tem mais como a IBM fazer uso das suas práticas anticompetitivas, porque ela não tem mais o monopólio. No caso da AT&T, o governo americano chegou à conclusão, a justiça americana chegou à conclusão de que o governo estava certo, o executivo estava certo, determinou a divisão da AT&T nas Baby Bells, em várias companhias. O resultado disso é que surgiu a internet comercial. Por fim, no caso da Microsoft, era a relação do Windows, que era o sistema operacional que praticamente todo mundo usava, com Office e depois com Explorer. No fim das contas, o que era? Qualquer software, qualquer aplicativo que fosse concorrente de um aplicativo Microsoft, começava a dar vários pequenos defeitos com Windows.
É como se a Microsoft ficasse mudando o Windows para que os outros sistemas não funcionassem tão bem, para que os outros aplicativos não funcionassem tão bem. E a Microsoft também abusava do seu poder sobre o Windows para que as pessoas sequer fossem expostas a concorrentes. No caso, o grande browser que foi o Netscape, que foi o primeiro browser comercial de sucesso, ele foi por completo esmagado pelo Explorer nos anos 90, no momento que a internet estava surgindo. Nesse momento, o Departamento de Justiça entrou com um processo, durou 3 anos e meio, acabou em meados de 2001, o processo antitruste da Microsoft. Novamente, a mesma coisa que aconteceu com a IBM. Os executivos, a atenção dos executivos foi tão tragada que eles tiraram o olho da internet. Surgiram o Google, surgiu o Amazon, explodiu o ecossistema de empresas.com no Vale do Silício. E veio essa enorme fauna, ou flora, que existe hoje. E, novamente, como é da tendência da tecnologia, há um ponto, isso tem a ver com teoria de redes, é um efeito que a gente chama de efeito de redes, essas empresas tendem a formar monopólios. Então, novamente, estamos num ponto em que esses monopólios foram formados, e em alguns casos, segundo o Departamento de Justiça, esses monopólios começam a ser abusados. O que a história nos diz é o seguinte: daqui a 3, 4 anos, talvez o Google não seja dividido, talvez nenhuma dessas empresas sejam divididas, mas a atenção dos seus executivos vai ser tragada e a gente vai ter uma internet novamente muito mais descentralizada. Então, esse universo que a gente está acostumado hoje, em que você, em essência, tem 2 fornecedores de dados demográficos a respeito de pessoas, ou você vai para o Google ou você vai para o Facebook, gente, é justamente isso que está no centro destes processos antitruste. É este tipo de negócio que o governo americano está se virando e falando: olha, isso aqui, que é o que alimenta esse tipo de monopólio, tem que ser mais distribuído, seja pela quebra das empresas, seja por mudanças de práticas de negócios. Então, isso que sustenta a maneira como o mercado de publicidade digital compreende hoje que é o seu funcionamento, deixará de existir. No fim das contas, eu citei esses 3 acontecimentos simultâneos, não é? A entrada da LGPD, a chegada do 5G e o início do ataque por parte do Departamento de Justiça com processos antitruste contra as Big Techs, para falar o seguinte: tudo está se virando para a gente dizendo, em 5 anos, a maneira como a gente trabalha com dados de pessoas vai descentralizar. Hoje, a gente acha que a gente está fazendo publicidade personalizada porque a gente tem mais granularidade a respeito de demografia, de informação demográfica a respeito das pessoas. A gente está vendo comportamentos. No momento que isso descentraliza, ou seja, no momento em que cada empresa começa a pensar mais nos dados que ela tem, em detrimento dos dados que ela compra por fora, aí sim a gente começa a falar de personalização real. Porque a gente já não está mais trabalhando com dado demográfico, mas a gente está tratando de pessoas reais, que são clientes reais daquelas empresas, que aquelas empresas terão a capacidade de compreender cada vez melhor. Se existe uma guia que, quando a gente faz análise, né, da história, do mercado, etc., que está apontando numa determinada direção, é isso. É para esse mundo que a gente está indo. Eu queria amarrar isso com uma pequena história da internet. Tem muitas maneiras da gente contar a história da internet, tá? Uma das minhas maneiras favoritas é a seguinte: a história da internet é, desde o início, um movimento de descentralização e centralização, descentralização e centralização. É como se fosse um bicho pulsante, tá? Isso também se explica matematicamente por teoria das redes. Porque você concentra
e aquilo expande. Você concentra e aquilo expande. Você vê, a internet foi construída nos anos 60 por encomenda do Departamento de Defesa americano com o objetivo de ser descentralizada. Ela começa como ARPANET, que era a rede digital, ainda muito primária, né? Mas era uma rede digital do Departamento de Defesa que era para conexão dos vários silos de mísseis nucleares. A gente estava num mundo ainda de Guerra Fria, evidentemente, e essa era uma preocupação natural. Qual era a preocupação do Pentágono? Era muito simples. Vem cá, se Moscou manda um míssil contra Washington, eu não posso ter um sistema de defesas que é centralizado, que se Washington acaba, os mísseis em São Francisco ou em Nova York, ou seja lá onde for, em Chicago, não possam ser disparados. Eu tenho que ter um sistema descentralizado. Quando desta tecnologia para ligar mísseis, você começa a ligar computadores, começa com UCLA e Stanford se ligando na Califórnia, a rede já nasce descentralizada. A lógica do TCP/IP, que é o protocolo da rede, é descentralizada. E ela fica, enquanto ela é acadêmica, nas suas primeiras 2 décadas, descentralizada. Aí, no final dos anos 80, um grupo de empresários começa a perceber que aquela ideia de ambientes digitais nos quais as pessoas possam se encontrar através dos seus computadores pessoais é algo que pode ser um produto comercial viável. E nos Estados Unidos começam a surgir aquilo que nós chamamos de serviços online, os online services. Existiam vários, tá? American Online era mais popular, mas você tinha CompuServe, por exemplo. Você tinha o Prodigy, que era da IBM. Você tinha uns 3 ou 4 serviços desses que eram muito populares. Aliás, Apple e Microsoft chegaram a começar a construir também os seus serviços online meados dos anos 90, 1994, 95. Você tem entrevista do Bill Gates em 1994, 95, dizendo que esse negócio de internet não vai colar, não, que o que as pessoas vão querer é a organização dos serviços online, que eram números de telefones centralizados, você ligava e você tinha uma interface única, era um aplicativo que você rodava e você tinha uma interface única, com pastinhas, você entrava, tudo mais. Isso antes da banda larga, né? Pois é, então entre finais dos anos 80 e 94, 95, se você queria ter uma vida digital e não tivesse espaço numa universidade, a única maneira de você ter uma vida digital eram nesses grandes serviços online americanos, centralizados. Você não saía da American Online e entrava no CompuServe. Você não saía do CompuServe, não. Cada um era como se fosse uma ilha fechada. Só que aí explode a internet comercial. E com a internet comercial, a web. A web faz com que a internet comercial exploda, porque, em essência, a web era gráfica, a web era fácil. Antes da web, você precisava, em essência, precisava saber usar Unix para navegar pela internet. Era uma internet de monitor preto com telinhas, com letrinhas brancas ou verdes. De repente tem a web, que é aquela coisa espetacular, que é gráfica, você vai seguindo os hiperlinks e tudo mais. E até meados da primeira década desse século, tem a explosão dos blogs, surgem os portais. É uma internet que você sai navegando, cada pessoa encontrava o seu canto na internet. Então vem o que a gente chama da internet social. E essa internet social, em essência, isso está diretamente ligado ao surgimento dos smartphones. Essa internet social volta a centralizar. Tá certo? Então, cada vez mais, a nossa vida é em 3 ou 4 ambientes fechados. É dentro do Instagram, do Facebook, do Twitter, do e-mail. É como se a web deixasse de surgir. A gente até entra na web, mas é dentro, não é mais num browser, é dentro de um aplicativo. Tem gente que não sabe que existe uma web fora do Facebook. Não é aquele link que você entra no Facebook, aí você clica no back e volta, ou aquele link que você clica no WhatsApp e no back você volta para o seu ambiente de WhatsApp. Quer dizer, é uma internet que voltou a se centralizar. Você não tem mais aquela internet vasta que cada um vai para um canto, está todo mundo concentrado num número pequeno de plataformas. Se toda a história da internet aponta para algo, é o seguinte: depois de um período de hiperconcentração, volta a descentralizar,
o que confirma exatamente essa tendência sobre a qual a gente está falando quando a gente fala de 5G, quando a gente fala de LGPD, quando a gente fala de antitrust. E descentralizar quer dizer, cada vez mais, cada empresa, cada companhia, tratar dos seus dados ao invés e transformar o centro da sua estratégia de marketing naqueles dados que você coleciona a respeito dos seus clientes reais, em detrimento da massa de clientes. E nessa, Fole, eu cedo de volta o palco a você. Tá no mudo. Legal, muito obrigado, Pedro. Puxa, espetacular a sua explanação. E como a gente estava combinado, então, agora nós vamos entrar com um painel de perguntas aí dos nossos ouvintes, tá? A primeira é da Rebeca. Ela pergunta o seguinte: o que uma empresa que tem essa dificuldade de se desprender da forma tradicional para adentrar nesse mundo data-driven pode fazer para facilitar as mudanças internamente e instaurar uma cultura de dados? Rebeca, eu não sei te responder essa pergunta, sabe? Como palestrante, eu sou convidado, em geral, por dois tipos de empresa. Às vezes, eu sou convidado para falar para os boards das empresas, para convencer os boards de que eles precisam fazer o processo de transição digital. E, às vezes, eu sou convidado pela direção da empresa para falar para a gerência, para os gerentes, e convencê-los de que eles precisam fazer transição digital, porque o comando da empresa já está convencido. Então, empresas têm momentos diferentes, tá? O mais preocupante as duas coisas são delicadas. Eu estou falando, evidentemente, de empresas maiores, né? Quando você está falando de gerente, é porque o gerente tem a capacidade, esse pessoal do mid-level, né? do nível do meio, tem o potencial de impedir o avanço digital de uma empresa, porque, no fim das contas, quem de fato é responsável por resultados ou não, e pela velocidade dos resultados, é quem está ali no comando da tropa, de fato, né? Não são os altos executivos. Então, convencer essa turma é muito importante, mas, bem ou mal, quando a coisa vem do alto comando, você pode trocar uma peça ou outra, uma pessoa ou outra. É chato, é ruim, é doloroso às vezes, mas você pode fazer isso. Quando o board da empresa tem dúvida, eu não acho que seja uma empresa que vá sobreviver. Entendeu? Porque vem cá, olha para o mundo que a gente está vivendo. Olha para o mundo que a gente mergulhou dentro dessa pandemia. Alguém ainda pode ter dúvida de que o mundo virou um mundo digital e que o mundo será cada vez mais digital? Porque se você tem dúvidas, eu acho que já passamos da fase do convencimento, sabe? E eu estou aqui pensando, essa é uma resposta um pouco dura demais. Existem duas questões distintas. Uma questão é se a empresa tem dúvida de que o mundo é digital. Porque quando a gente está falando de data-driven, é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma empresa que tem dúvidas de que o mundo é digital. Eu acho que é tarde demais para você convencer um CEO, um board disso. Passou esse bonde já. Agora, existe uma dúvida diferente que talvez seja a sua dúvida, que é o seguinte: como convencer o comando de uma empresa de que a maneira de lidar com dados mudou? Que aí é um pouco mais o foco da conversa que a gente está tendo aqui, e aí essa é uma dúvida super legítima, e é uma questão pontual e chave mesmo, tá? Porque aí, depois de 20 anos lidando com cookies e mídia programática e aprendendo a, de certa forma, terceirizar o trabalho digital, né? Você vai lá em 2 ou 3 empresas e contrata, olha, eu quero falar com gente com tal perfil.
E eu estou fazendo publicidade digital, eu estou falando com pessoas, eu estou atraindo um certo número de pessoas e tudo mais. Quer dizer, você já não está falando de alguém que tem dúvidas de que dados são importantes. Não. Apenas essa pessoa está... Esse executivo ou esse comando de empresa está fazendo o que todo mundo faz. Você vê como que a pergunta é complicada. Como que você convence? Isso vai depender da sua habilidade. Isso fundamentalmente vai depender da sua habilidade. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: os primeiros que perceberem vão ser aqueles que vão ter a vantagem competitiva. E, inevitavelmente, vão ser poucos. Porque no momento que o mercado todo virou, e aí vai ser óbvio para todo mundo que essa é a virada, o mercado todo virou, todo mundo vai estar... Quem já tem a vantagem, já tem a vantagem. Legal. Posso trazer uma outra, Pedro? Pode, claro. Vamos lá, então, essa é do Jaime, tá? Ele diz assim: Pedro, você acha que com o 5G as fake news podem chegar até mesmo nas nossas geladeiras? Brincadeira. Minha pergunta, na verdade, é: como você acha que será o impacto no dia a dia das pessoas comuns dessa tecnologia? A gente vai ter um campo mais fértil para fake news e teorias da conspiração, ou essas lições já terão sido aprendidas até lá? Tá. Você consegue... É Jaime, né? Eu falei. Isso. Jaime, você consegue imaginar um político demagogo pegando o rádio agora e convencendo dezenas, centenas de milhões de eleitores de que ele tem a solução mágica para o país nesse momento e se elegendo presidente da República? De qualquer república, pode ser do Brasil, pode ser da Venezuela, pode ser da França, qualquer república. Você não consegue imaginar isso, né? Você não consegue imaginar alguém fazendo isso com rádio. E, no entanto, foi exatamente isso que Adolf Hitler fez, foi exatamente isso que Benito Mussolini fez. Tecnologias novas geram um tipo de choque às primeiras pessoas que estão sendo apresentadas a elas, que é um choque misturado com uma certa ingenuidade. A maneira de você levar a informação a uma grande quantidade de pessoas e a uma grande distância antes do rádio, 2 anos antes do rádio se popularizar, era texto escrito. E, de repente, vem aquela coisa, aquela caixa que tinha áudio, que tinha som, que tinha voz da pessoa, que tinha uma certa carga emocional, que determinados políticos com determinadas capacidades, com determinadas técnicas, eram capazes de convencer as pessoas das coisas mais bizarras. Não é muito diferente do que a gente está vivendo agora. Fake news não é um problema de daqui a 10 anos. Fake news é um problema de agora, que está diretamente ligado ao fato de que nós estamos muito pouco habituados a esta forma nova de comunicação, que, no entanto, assim como o rádio nos anos 20 e 30, se tornou a forma dominante de comunicação. As pessoas vão se acostumar com o digital e não vão cair no óbvio mais. Agora, até lá, inevitavelmente, existe uma outra solução que certamente vai aparecer. Veja, quando você vai para essas grandes empresas do Vale do Silício, a quantidade de talentos que trabalham nelas, a quantidade de gente brilhante é incomparável. Eu acho que nunca na história do mundo houve, em tão poucas companhias, um número tão grande de gente genial concentrada. Agora, é um número muito grande de gente genial concentrada dentro de modelos de negócio congelados, que são esses modelos de negócio baseados exatamente nisso, entendeu? Que você fique a maior quantidade de tempo possível dentro da minha plataforma enquanto eu te bombardeio com targeted ad, né? O truque é esse, é só isso que eles fazem, entendeu? Eles não conseguem imaginar um outro modelo de negócio. E eles são monopólios. Entendeu? O Facebook é dono de 90% de nossas conversas em redes sociais.
O Google é dono de 90% das buscas que nós fazemos. Entendeu? O YouTube é dono de 90% dos vídeos que nós assistimos no celular. Evidentemente que eu estou descontando o streaming aqui, que ainda não é uma plataforma com publicidade. Então, no momento que esse monopólio é quebrado e várias empresas surgem, ou mesmo que as empresas não sejam quebradas, mas certas práticas são coibidas e, portanto, um ecossistema de concorrentes passa a aparecer, soluções diferentes para o problema das fake news vão surgir, porque modelos de negócios diferentes de sustento dessas companhias vão surgir inevitavelmente. Então, eu sou otimista, na verdade. Eu acho que a solução já está encomendada. A gente só precisa sobreviver os próximos 5, 10 anos, porque depois dá tudo certo. Boa, muito legal. Pedro, agora eu vou trazer a China para a mesa, misturando aqui uma pergunta minha junto com uma pergunta do Henrique, que nos enviou aqui. A minha pergunta é a seguinte: a guerra comercial que está sendo travada entre os Estados Unidos e China tem impactado nos negócios de diversas empresas de tecnologia, tanto empresas de aplicativos chineses quanto com atuação em território americano, como a gente viu, né, no caso do TikTok, como também empresas de tecnologia americanas que dependem de importação de componentes chineses, né, para citar os casos mais comuns. O que eu pergunto é, qual a melhor forma de se antecipar ao que pode acontecer nesse cenário para evitar impactos nas empresas aqui do Brasil? E se você acredita numa separação da internet, né, em oriental e ocidental, enfim, algo assim. E o que o Pedro pergunta é se você acha que essa descentralização das Big Techs deve abrir espaço para empresas asiáticas, ou seja, acho que vai bem na mesma linha, e se você acha que o Brasil tem oportunidade de criar o seu próprio Google nesse contexto. Vamos lá. Deixa eu começar pelo final, que é a pergunta fácil. Eu não acho que o Brasil possa criar o próximo Google, mas eu te falo quem eu acho que pode criar o próximo Google. Se por um acaso... Tem uma coisa que as pessoas não sabem. Vocês sabiam que 20% da rentabilidade da Apple vem do Google em cashback por conta da exclusividade como padrão de busca do Google nos equipamentos iOS? 20% do dinheiro que entra no caixa da Apple vem do Google, para que o Google seja a busca default nos equipamentos iOS, ou seja, iPads e iPhones. Pois bem, se por um acaso o que parece que vai acontecer, o Departamento de Justiça força esse acordo a ser rompido, e a Apple não pode mais usar o Google como padrão, olha, nenhuma empresa tem a capacidade e o volume por conta da sua plataforma de fazer um novo Google como a Apple. Aliás, esse é o principal receio do Google. Agora vamos para a pergunta complicada. China. Essa é uma questão chave mesmo. Pode ser que a briga comercial entre Estados Unidos e China leve à criação de duas internets? Depende. Se Donald Trump é reeleito presidente dos Estados Unidos ou se Joe Biden, eleito presidente dos Estados Unidos, continua com o mesmo tipo de política de confronto direto e barreiras comerciais, que é uma política anti-americana, tá? É uma política iliberal e portanto, meio bizarra para os Estados Unidos a acolherem, mas é a política que o Trump tem adotado. Se o Biden mantém essa política ou o Trump continua presidente, aí eu acho que a tendência e o risco é, de fato, de que um bom pedaço da Ásia passe a usar só equipamentos chineses e plataformas chinesas e o resto do mundo continue meio que na internet americana. E você vai ter uma interseção, sim, mas cada vez a gente vai ver mais aplicativos diferentes, protocolos diferentes, mundos separados sendo usados. E isso é muito ruim, porque a uniformidade da internet, uma internet universal, está diretamente ligada à facilidade de a gente usar para livre comércio e, portanto, para a possibilidade de crescimento, a globalização. Entendeu? A globalização criou problemas como concentração de renda. Agora, a globalização ampliou os mercados imensamente.
Dividir a internet em duas é uma derrota para o mundo. Mas eu acho, é o que tudo indica, que Joe Biden vai se eleger, ele vai ter, evidentemente, uma política de confrontamento com a China, mas eu acho que vai ser uma política diferente. Vai ser uma política mais inteligente. Aí, essa disputa é inevitável. O que os chineses fizeram é genial. Sabe, o PIB chinês, em 1994, o ano que o Fernando Henrique subiu pela primeira vez a ladeira do Palácio do Planalto, a rampa do Palácio do Planalto, o PIB chinês e o PIB brasileiro eram iguais. 1994. Um quarto de século depois, 25 anos depois, a China ruma em aproximadamente 10 anos, ultrapassar os Estados Unidos em PIB e já é rival tecnológica dos Estados Unidos. Briga de igual para igual. É inacreditável e formidável o que os caras fizeram. Do ponto de vista geopolítico, isso é uma briga fundamental, porque isso é uma briga de sistemas, tá? O sistema comunista não foi capaz de fazer frente ao sistema liberal-democrata. Ele quebrou. Esse totalitarismo de mercado que a China adotou vai ser capaz de se mostrar melhor qualificado para prover desenvolvimento tecnológico e crescimento econômico do que as democracias liberais? Essa é a pergunta, no fim das contas, que está em jogo, que vai muito além do escopo que a gente está discutindo aqui, mas que é uma pergunta fundamental para a gente responder nas próximas décadas. Eu ponho as minhas fichas na democracia liberal. Agora, a democracia liberal precisa de livre mercado. Livre mercado não pode ter monopólio. Precisa ter livre concorrência, porque no ambiente de livre concorrência, em que você tem 3, 4, 5 empresas no mesmo ramo, brigando para serem criativas, para uma ganhar mercado em cima da outra, é que você consegue desenvolver tecnologias melhores, mais baratas e capazes de serem distribuídas e melhorarem, no geral, a sociedade. Vamos ver para onde que a gente vai. Certamente é um dos pontos que a gente vai assistir com mais interesse nos próximos anos. A briga vai ser bastante interessante. Eu mesmo estou ansioso pelos próximos capítulos, mais do que a última série de Game of Thrones. O Maurício, lá do Estadão, mandou uma pergunta para a gente que eu acho que tem muito a ver aí, então, com toda a sua veia, né, enquanto jornalista. Como você sentiu a transformação de um jornal de 145 anos na relação da transformação da redação e olhando a importância da presença digital para o negócio? Lógico que foi direcionado ao Estadão, mas acho que vale falar sobre toda, né, a indústria do jornalismo no Brasil. O Maurício pergunta isso para mim um bocado porque eu trabalhei em parte desse processo na conversão da redação do Estado de São Paulo para o digital e depois fiz coisa parecida no Globo. Eu acho emocionante você pegar, ainda mais quando você fala de um jornal como o Estadão, que é um jornal que foi criado para promover a ideia de uma república no Brasil, né? Então, a gente está falando de um jornal que é parte da história do Brasil. É um jornal que, se você olha para cada uma das ditaduras que o Brasil teve, ele sempre esteve no lugar certo. Ele sempre esteve ali na posição de resistência ao arbítrio. E de defesa de um mercado livre, de defesa do retorno da democracia. O Estadão é um jornal que fez a virada. Como outros jornais brasileiros fizeram a virada. Agora, ele enfrenta um momento super difícil, como todo o resto da imprensa brasileira, como todo o resto da imprensa no mundo, que é esse momento de como que você consegue financiar. Qual é o truque difícil para todos os veículos de imprensa? Quando a gente está falando dos impressos, tá? Em que momento que você faz o switch?
Porque vai ter um momento ali em que você vai desligar a gráfica, em que o jornal impresso vai parar de ser impresso. Isso é daqui a 2 anos, isso é daqui a 10 anos, isso é daqui a 20 anos. Que momento é esse? Hoje, boa parte da publicidade, do dinheiro publicitário, ainda vem do impresso. Mas isso, aos poucos, está migrando para o digital. Cada vez mais, o dinheiro do assinante vem pelo digital. Tem um momento ali em que uma empresa mais lucrativa, quer dizer, ela dá mais lucro, embora entre menos dinheiro. Por quê? É uma empresa menor, é uma empresa que tem a redação, tem um comercial, mas toda uma grande estrutura gráfica deixa de existir, gráfica de distribuição, tudo mais. O truque para essas empresas todas vai ser esse momento da virada, o momento que você deixa de circular como impresso. A decisão disso vai ser uma decisão de suar frio para qualquer CEO que esteja no comando dessas empresas. E eu não queria tomar essa decisão, não, porque ela é difícil. Mas, olha, se a gente extrapola para os jornais, não existe um único setor da indústria que não está nessa. Em que momento, por exemplo, o negócio, por exemplo, da indústria automotiva vai deixar de ser a venda de carro para o público para a venda de carro para empresas como Uber, e você vai provavelmente passar um carro autônomo via aplicativo. E as pessoas vão deixar de comprar carro. Entende? Em que momento uma Fiat, uma Volkswagen, começa a tirar o pé do acelerador do negócio B2C e passa a se voltar para o negócio B2B? Não tem uma indústria no mundo que não esteja sendo, de alguma forma, vítima desse processo de disrupção digital. E essa coisa aqui sobre a qual a gente está conversando é exatamente isso. O momento de você fazer uma virada no negócio do marketing. E, nesse caso, aí eu falo com mais tranquilidade. O momento de eu fazer essa virada é agora. Legal. Muito obrigado. Bom, Pedro, a gente está com o tempo estourado aqui já, né? O pessoal está mandando ainda muita pergunta, mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar por aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença. Achei o painel fantástico e muito iluminador. Obrigado. Fole, muito obrigado a você, muito obrigado ao pessoal do DP6 e, fundamentalmente, ao público pelas perguntas. E, gente, boa sorte. Essa é uma decisão difícil. Essa não será a última decisão difícil que todos nós vamos ter que passar. Afinal de contas, a transição digital não é um momento. Transição digital é um processo interminável. Até. E vai Flamengo. Pessoal, para a gente encerrar, então, o dia de conteúdo de hoje, gostaria só de repassar com vocês, né, o que teremos nos próximos dias. Então, no dia 29, né, amanhã, teremos o Robson e o Thiago Turini entrando em maiores detalhes sobre o Data Science, como a gente, né, traz mais o Data Science para o dia a dia do marketing. No dia 3, semana que vem, eu, o Ramasa e o Luiz Machado vamos falar sobre gestão de audiência nesse mundo cookies, então quais são os desafios e como a gente lida com isso. No dia 4/11, o Eduardo Campos, a Ellen Modesto e o Denis Fugito vão falar sobre o uso de cloud em estratégias de marketing. No dia 5, o Vitor Bertoncini, da Raia, e o Marco Frade, da Diageo, junto com o Léo Nares, vão falar sobre os desafios de atribuição e análises no online e no offline, nesse mundo cookies. No dia 6, a gente traz o Vitor Patalano e o Bruno Bedo, do Cartola, junto com o Rafa Enes, para falar da ciência de dados aplicada ao futebol, com o Gato Mestre. E no dia 9, então, faremos o encerramento aí com um fechamento de tudo isso que dissemos e como que a gente, né, traça um roadmap aí para o futuro dos dados digitais. Tá? Mais uma vez, agradeço aos nossos parceiros e apoiadores, né, que ajudaram na realização de evento. E por hoje é só. Muito obrigado à presença de todos vocês. Amanhã tem mais.